Fala pessoal, tudo bem? Thiago Lima, Camila Isabelle. Então, nós dois da Jiboias Brasil, Animais Brasil. E estamos aqui hoje o seguinte, o pessoal manda muita pergunta e no Insta, nas redes sociais de modo geral, no YouTube também, e a gente, hoje é um tira-tema, então abri uma caixinha de perguntas. A Camila está aqui com várias perguntas para a gente poder fazer um vídeo de bate-papo mesmo, respondendo um pouco de modo geral tudo que tem chegado para a gente aí. E lembrando, o intuito de tudo, pessoal, é conhecimento e informação. Quanto mais informação você tiver, melhor você vai manter seu animal de estimação. Tá? Então vai ser muito mais bom ele estar sendo criado, ele vai estar sendo mantido em melhores condições e nada melhor do que informar, do que educar. Então isso é um norte principal nosso, né? Tanto que a gente disponibiliza muita coisa entre os vídeos do próprio canal, manuais de criação completíssimos aí para poder compartilhar com todo mundo, independente se você tem bicho, o nosso não tem, se você um dia pretende comprar ou não, conhecimento é para compartilhar e é isso que nós estamos fazendo aqui, beleza? Camila, vamos começar? E hoje nós vamos começar com a pergunta assim, que a gente recebe demais, quando vamos ter corn snake? Galera, então, corn snake, a gente sabe o seguinte, a corn snake hoje é o quarto réptil mais criado no mundo como pet, beleza? Primeiro é Python Ball, depois Pogona, depois Gecko, depois corn snake. Mesmo ela sendo criada muito no exterior e no Brasil, a gente também sabe que tem muito bicho, infelizmente, ilegal, ela é considerada uma espécie invasora. Tá? Então é uma espécie que ela está pela IUCN considerada como uma espécie invasora e mesmo no Brasil não tendo registrado, né, graças a Deus, registro de invasão, preventivamente os órgãos ambientais não vão autorizar. Tá? Então eu não acredito que volte a ser vendido corn snake legalmente no Brasil. Tá bom? E diante de toda a polêmica, tudo, nós da Animais Brasil de Brasil preferimos não manter a espécie, por isso que vem liberar um bicho mais polêmico. Então a gente quer trabalhar em espécies que a gente sabe que vão ter segurança para quem cria e principalmente para o meio ambiente também, beleza? Então 100 espécies com potencial de invasão, beleza? E aí aproveitando, puxando o gancho, galera, Python Ball hoje é a serpente, o réptil mais criado no mundo. E por que, assim, há uma série de qualidades, né, de características que colocaram assim, dentre elas, tamanho reduzido. Thiago, mas a Python não é aquela que invadiu o Everglades? Esquece tudo que você está falando, porque tudo que vocês ouviram falar, porque é o seguinte, galera, tem várias espécies de Python. Python é um gênero, ok? Python Ball é a Python regius e é uma das menores Pythons, então não tem uma espécie com potencial invasor, tem uma espécie que tem centenas, assim, milhares de mutações, padrões de corte, tudo que é tipo, mutações que se combinam, então um bicho assim com altíssimo potencial pet, tá? E por isso está crescendo tanto, a variedade de cor, tamanho reduzido e docilidade. Então um bicho, uma combinação perfeita para quem pensa num bicho exótico, o Python Ball é uma ótima indicação, fica a dica aí. Ótimo. E uma jiboia, ela come de quanto em quanto tempo normalmente? Então, muita gente traz a pergunta, né, assim, a frequência de alimentação de jiboia e o seguinte, a frequência depende da finalidade, tá? No nosso manual de criação está muito bem explicado sobre as frequências, tamanho de peso e tudo. Porém, quem tem bicho em casa, o filhote vai começar comendo com intervalo de 7 a 10 dias e as adultas, animais bem grandes, vão poder chegar à alimentação de uma vez a cada 2 meses. Então a jiboia já grande, uma BCC, vai comer um coelho a cada 2 meses. Uma BCC, BCI, BCO, qualquer uma subespécie de jiboia. Mas a gente não tem somente as arco-íris, né? As BCCs, temos também a Python, temos King Snake. Como é que é a frequência? É a mesma coisa? Então, cada espécie tem um manejo recomendado, tá? Muito legal a pergunta pelo seguinte, por isso a necessidade do manual de criação, ok? Então, a frequência varia com a faixa etária do animal, o tamanho do animal, a finalidade, né, em alguns aspectos, mas para quem vai ter em casa, o manual de criação já abarca todas as possibilidades. Então, para cada espécie é fundamental. E isso, galera, muito antes de comprar bicho, ler o manual e entender bem as características da espécie. Beleza? Então, colubrídeos, de modo geral, comem com uma frequência um pouco maior, poídeos com uma frequência um pouco menor. Filhotes comem com mais frequência, adultos com menos frequência. Beleza? Um resumão geral assim. Beleza. Pegando o gancho na alimentação, outra pergunta que a gente recebeu eu devo alimentar minha serpente logo quando ela chega em casa? Eu comprei o animal, chegou até mim, retirei no aeroporto, chegou em casa, já devo dar alimentação? Então, outra pergunta bem legal, porque é o primeiro contato às vezes que a pessoa tem com o animal, tá? E o seguinte,
Na capa, vocês vão receber uma pastinha com toda a documentação. No verso da capa, tem lá as orientações de alimentação. Qual foi a última alimentação, peso, todas as orientações ali. Tem aquele efeito novidade quando o bicho chegou. Então, se chegou, o pessoal quer pegar um pouquinho, quer curtir, então beleza. Então chega, curte um pouquinho. Primeira coisa que a gente recomenda é deixar o bicho quieto, tá? No recinto. Então, pelo menos 24 horas sem manusear, depois oferecer alimentação. Lembrando que na etiqueta vai estar recomendado qual que é a data da próxima alimentação. Tá? Então, seguindo a orientação da etiqueta, qualquer dúvida, manda mensagem no direct, no WhatsApp, nós vamos estar respondendo e te esclarecendo aí a dúvida, beleza? E sobre variedade de alimentação, a gente sabe que pode dar rato, camundongo, pode dar mais alguma coisa? Então, de um modo geral, a gente vai trabalhar com alimentação com pequenos mamíferos e aves. Então, dá para fazer. Por prática, por hábito, por produção mais simples, existe uma tendência muito grande de usar prioritariamente roedores. Então, camundongos, rato, um pouquinho da Índia ou coelho. E para grandes animais, daria para dar uso também de aves. Aves, então, normalmente codorna e frango, seja ele pintinho ou frango maior. Mesma frequência? Frequência, mesma coisa, ok? Então, seguindo a orientação, a frequência sugerida no manual de criação. Sempre atentar ao manual, galera. Isso. E é normal, na verdade a pergunta é normal a FIV recusar comida às vezes? Além da FIV, todas as serpentes, nossos répteis, é normal recusar às vezes a alimentação? Uma coisa é o bicho em vida livre, que tem uma necessidade de aproveitar qualquer oportunidade de alimentação. Então existe uma programação, um instinto do bicho, que é normalmente comer tudo que aparece. Só que no cativeiro, às vezes dá a constância, o bicho está no escoro corporal, está numa situação que às vezes não está a fim de comer. Então pode acontecer de recusar sim. No inverno, machos adultos param de comer. Tá? Então, animais podem ficar, sei lá, de 2 a 4, 5 meses sem comer. Então acontece, machos adultos. As fêmeas podem reduzir também a frequência alimentar no inverno. É recomendado que outono e inverno a gente aumente um pouco, talvez a gente usar no manual a frequência, o intervalo máximo e o menor peso sugerido, para equilibrar um pouco, né? Então, ou seja, eu vou exigir menos do organismo animal na digestão, considerando que a temperatura média ambiental cai um pouco, beleza? Certo. É normal, né, o animal perder peso nesse tempo? Tem uma média normal, assim, até tantos gramas é normal. Como que a gente observa isso? Então, o bicho ficou sem comer, ele continua vivo, ele vai perder peso. Então é normal ter-se uma perda de peso. Agora, o esperado é que perde muito pouco, o bicho consome muito pouco. Tá? Então esse é o esperado. Agora, se teve alteração, gente, meu bicho parou de comer, e junto da falta de alimentação tiver outra alteração de comportamento, é legal às vezes consultar um veterinário. Tá? Então, Thiago, meu bicho parou de comer e ele está agitado, ele está com a boca aberta, ele está mais com a cabeça virada para cima. Então, tem alguns cuidados que, assim, é bom observar, é bom conhecer o comportamento do seu animal para que, em acontecendo alterações de comportamento, você consiga ali, beleza, melhor recorrer ao veterinário e fazer um check-up de segurança. Muito bom. Inclusive, essa questão de veterinário, temos a pergunta, né, de como observar a saúde do animal. Entra nisso que você falou também, né, de quando levar no veterinário. Tem uma frequência certa de levar ao veterinário? Sim, pessoal, eles falam que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, na verdade, as consultas preventivas, consultas de acompanhamento são muito recomendadas, muito legais, justamente porque se tiver qualquer alteração, você vai conseguir saber com antecedência. Então o seu veterinário vai poder fazer um exame de sangue, às vezes um ultrassom, uma coisa para ver se tem alteração hepática, se tem alguma alteração no sangue, que pode indicar algum problema futuro. Então, até para ajustar de manejo. Animais em cativeiro têm tendência à obesidade. E a obesidade pode ser avaliada a taxa de acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, com ultrassom. Então, alguns exames podem ser legais para ajudar a regular o manejo alimentar que você está adotando. Porque animais vão converter alimentos de forma diferente, tá? Então, mesma espécie, animais diferentes vão responder de forma diferente. Então, uma consulta de acompanhamento é legal, talvez a cada 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. Agora, é fundamental observar, principalmente, comportamento, a forma que o animal se entoga, se enrodilha, e fezes, e comportamento alimentar. Se teve alteração nesses 4 pontos,
é recomendado procurar um veterinário. Agora vamos falar sobre o terrário, substrato. Qual o melhor substrato para usar com os bois? Pessoal, assim, em criação de modo geral, a gente usou durante muito tempo jornal, que é melhor custo-benefício. Só que o jornal também está cada vez mais raro, então está difícil de conseguir, encareceu muito e lógico a gente vai testando outras alternativas. Tá? Então hoje, aqui no criatório a gente usa ou o jornal, ou a maravalha, né, a serragem mesmo de pinto, serragem branca, ou o chip de coco. Existe uma tendência maior de adotar cada vez mais derivados da casca do coco, que é os chips, a fibra ou o pó de coco. Tá? Então, normalmente a gente prefere usar ou os chips associados à fibra ou o pó. Tá? É um substrato legal, que dura bastante, absorve bastante a umidade da urina, das fezes. Então a gente tem utilizado, tem gostado bastante. Eu acho que é uma tendência a usar cada vez mais aí. É interessante você ter falado da umidade. A gente também recebeu uma pergunta de como controlar a umidade dentro do terrário. O que fazer para aumentar, diminuir a umidade. Então, a gente tem, tipo assim, cidades diferentes vão impactar totalmente diferente. Então, tem locais, você pega o norte do país, o litoral, o nordeste também, época de chuva, chove muito, a umidade aumenta demais. Então, para trabalhar a umidade de modo geral, rotatividade de substrato, ventilação do recinto são os principais fatores. Tá? Se for casos críticos, você poderia usar algum desumidificador no ambiente, mas acredito que não seja necessário. Então, realmente, garantindo uma boa ventilação e não deixando o substrato saturar de umidade, você viu que ele está meio úmido, você troca por um mais seco, são pontos que vão ajudar nesse controle. Agora, tem que saber o seguinte, eu quero controlar a umidade para quê? Eu estou tendo problema de fungo, está muito abafado, está muito com baixa circulação, beleza. Mas sempre dá atento nesse start, tá bom? E a biologia da espécie. Você tem um dragão babado, um pogona, tacar no lugar úmido, você vai ter problema de dermatite. Então, conciliar a umidade ambiente com a necessidade da espécie. Falando agora de TEIU, dá para criar em recinto externo? Então, galera, na prática, dos lagartos que a gente hoje você vai encontrar no mercado, principalmente seriam gecko, pogona, TEIU e iguana, tá? 4 espécies de lagartos. Os dois maiores, TEIU e iguana, podem ser criados em recintos externos. Porém, nós recomendamos apenas para animais adultos. Filhotes e jovens seria mais recomendado o recinto fechado. Tá? Animais adultos dá para criar em recinto externo, sim. Sempre tomando cuidado do bicho poder escalar, como que fica, evitar lugar de abrasão, coisas assim. Tivemos outras perguntas sobre tamanho de terrário, o que deve ter, mas tudo isso a gente tem no manual, né? Porque varia muito de espécie para espécie. Não, totalmente. Então, um dado muito legal é o seguinte, o nosso site, pessoal, tem muito acesso mensal. Tá? Então, estamos falando coisa de mês de 60 mil acessos. E assim, lógico que as compras estão muito longe disso. Então, o que justifica essa diferença? A consciência. A população está cada vez mais consciente que tem que estudar mais, entender mais sobre a espécie antes de comprar. Então, aquela coisa de compra por impulso, a gente pode falar que na nossa realidade praticamente não existe. Tá? O pessoal está cada vez mais preocupado em dar a melhor condição para o animal, dar o melhor recinto. E isso vai vir de quê? Manual de criação. Chega lá, decora tudo, procura vídeo no YouTube, anota as perguntas, manda pergunta no direct, nós vamos estar te respondendo para ajudar a manter de boa. O manual está disponível no site www.animaisbrasil.com.br. Vai ter a opção lá, manuais de criação. Você vai encontrar de todas as espécies que a gente cria. Isso, e no site do Jiboias também tem. Mesma coisa, jiboiasbrasil.com.br, manual está lá também, manual bem completo também pra galera. E qual que é o melhor lagarto para quem está começando? Pessoal, então, hoje eu estava comentando, são 4 espécies de lagartos que você vai encontrar no mercado. Gecko, pogona, iguana e TEIU. Tá? Outros lagartos também estão surgindo, mas assim, você vai achar com mais facilidade são esses 4. Todos eles podem ser um bom primeiro pet para lagarto, não, é muito de boa. O que vai mudar? O que você busca num animal de estimação? Tiago, eu gosto de animal grande para interagir, aquela coisa toda, você tem a opção de... Aí você já vai ficar com iguana ou com TEIU. Tiago, não, eu quero um lugar pequeno, um animal menor. O gecko, você tem uma variação de coloração gigantesca. Tá? Agora, por exemplo, o gecko é um animal top, come na pinça, vai comer os insetos ali. Agora é um animal de menos interação comparado com um pogona, que é um animal que permite mais interação. Um animal come um pouco, tanto insetos, né, também quanto vegetais. E eu especificamente prefiro animais maiores que possibilitam mais interação. Então, para mim, iguana e TEIU, sem dúvida, estão entre os animais que mais chamam atenção.
E para quem tem criança em casa, tem algum réptil que não é legal ter? Ou tudo tranquilo, só os pais orientados, tranquilo? A preocupação maior não é o réptil, é a criança. Porque todo animal ele pode ter contato com criança desde que seja um contato assistido, tá? Então, porque às vezes a criança ela é mais bruta, ela tem mais força, ela vai apertar com uma dose não tão legal, então seria legal os pais estarem acompanhando, supervisionando todo esse convívio. Mas todas as espécies que nós criamos, disponibilizamos, podem sim ser criadas em casa com crianças sem problema nenhum. Inclusive, o convívio de animais com crianças é super recomendado para as crianças, tá? Em termos de inteligência emocional, responsabilidade, sistema imunológico, uma série de benefícios. Então, quem tem criança em casa, o ideal é que tenha animal de estimação. Uma pergunta de um seguidor: qual a possibilidade de uma iguana em um apartamento de 40 metros quadrados? Pessoal, uma pergunta assim, bem legal, que o pessoal fala, pô, mas iguana cresce. Eu não sei se vocês acompanham em rede social, hoje tem várias iguanas famosas aí no mundo, e o recinto para iguana, tipo assim, acho que no manual de criação da nossa ele tem 80 de largura, 1,5 por 1,5, tá? Esse é o mínimo que a gente recomenda. Mas você pegando um recinto de 80 de largura, 1 metro de largura no máximo, você consegue manter sem problema. E aí, quanto maior o comprimento, maior a altura, melhor, tá? Mas você pegar um apartamento desse, você pegar uma parede, você faz um terrário top. Então dá sim para ter iguana no apartamento de 40 metros sem problema. A ração hoje é um grande facilitador, porque a ração ela já vem com a vitamina D3, então isso reduz a necessidade de radiação ultravioleta, tá? Então assim, isso facilita demais. Ou seja, o bicho não precisa tomar sol direto. Então você pode botar uma lâmpada para suplementar, mas a ração já tende a atender a necessidade de vitamina D3, então não teria problema de cálcio. A gente já falou muito de lagarto, de serpente e quelônio. O que a gente está tendo hoje, o que a gente trabalha no nosso plantel? Galera, é um mundo totalmente diferente, assim, então o pessoal dos aquaterrários, eu sou apaixonado, você acha que fica lindo um quelônio em aquaterrário, assim. Hoje nós estamos ainda, já comercializamos o cágado de guiba, mussuã, aperema, tracajá e 2 espécies de jabuti. Então nós já estamos com 6 espécies no mercado e estamos trabalhando, formando um plantel de outras espécies para em breve poder estar oferecendo também, tá? Então é um mundo novo que se abre aí e o Brasil tem uma diversidade maravilhosa de quelônios, né? Então a gente fala cágado, jabuti, tartaruga, então de modo geral a gente, só para até aproveitar o ensejo, jabuti, animal terrestre, patinha de elefante, beleza? Cágado, animal aquático que põe o pescoço de lado, beleza? E tartaruga aquático, cabeça para dentro. Então, uma forma simples de diferenciar, é assim que a gente adota nas nomenclaturas aqui, beleza? Então, um mundo novo que se abre, aquaterrários maravilhosos aí, então se preparem, vem muita novidade. Você pode dar algum spoiler pra gente do que pode estar vindo por aí, das espécies? A gente está começando a trabalhar plantel já, do bicho que é muito procurado, que é um jabuti de espora africano, que é o sulcata, que eles falam, né? O nome científico é Centrocheilus sulcata, mas popularmente conhecido como sulcata. E é a terceira maior tartaruga do mundo, um jabuti terrestre e um bicho maravilhoso também. Então, bem legal. De quelônio, acho que seria isso, novidade. De lagarto, estamos trabalhando com jacarerane, que é o crocodilo do bicho top. Então, vem novidade por aí também. E de cobra, acho que o mais esperado, todo mundo cobrando, a famosa sucuri de Marajó. Então, também vem por aí. Logo. Beleza? Beleza, então. Para saber mais novidades, para saber quais animais vão ser liberados, é só você seguir a gente no Instagram, @jiboiasbrasil. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Então, um pouco de dúvidas. Vamos fazer mais vídeos assim, que eu acho que é uma mescla aí, mata a curiosidade de um monte de gente ao mesmo tempo, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.